Olá, meu nome é Fabrício, eu sou aluno do segundo ano B e hoje a gente veio aqui através desse fazer nosso trabalho sobre o livro, eu vou dar início ao trabalho do nosso livro sobre o livro Ateneu, que é um romance impressionista. É considerado como o único romance impressionista que é dentro da nossa literatura brasileira. O Ateneu, ele é um livro Ele é um livro de romance, escrito escrito pelo Raul Pompeia. Logo mais a gente falará melhor sobre a história de Raul Pompeia e logo daqui a pouco. Publicado pela primeira vez em 1888, o livro conta a história de Sérgio, um menino que é enviado para um colégio interno renomado da cidade de Rio de Janeiro. O que seria um colégio interno? O colégio interno seria, no caso, um internato, que nada mais do que isso é um colégio onde você passa o dia todo com seus colegas e dorme também lá, come, faz tudo que é necessário. Você vive dentro do colégio e só sai provavelmente nos finais de semana. O colégio se chama Ateneu, como já diz o nome do livro, ou seja, vamos continuar aí. Comandado pelo diretor Aristarco, o colégio mantém regras rígidas, princípios da aristocracia da época. A obra critica a sociedade brasileira do final do século XIX, tomando como metáfora o Ateneu, um lugar de onde sempre vence o mais forte. Agora a gente vai falar sobre como é a única obra do realismo. A gente vai ver aqui o que é o realismo. O realismo do Brasil, aqui no Brasil, teve início oficialmente em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de um dos mais importantes autores literários da nossa história aí, que é o Machado de Assis. Ela, essa, o realismo ele só foi, digamos assim, cair realmente por, quando o parnasianismo surgiu por volta de 1980, ou seja, por cerca de 9 anos prevaleceu qualquer obra relacionada ao realismo, que seja relacionado à certeza, qualquer outro tipo de coisa. O realismo foi um movimento anti-burguês, no qual denunciava as faltas básicas que sustentavam as relações da burguesa na época, com a introdução do estilo realista, assim como do naturalista. O romance no Brasil ganhou um novo alcance, a observação. Começou-se a escrever buscando a verdade, e não mais ocupar a cabeça do leitor. Machado de Assis, considerado mais brilhante da literatura brasileira e do realismo brasileiro, desenvolveu em sua ficção uma análise psicológica universal, portanto, a independência literária do país. Ou seja, a gente não tinha mais a intervenção de movimentos que vinham da Europa, de outros lugares afora, para ter uma intervenção aqui no Brasil. Ou seja, o que seria o realismo? O realismo não tinha mais aquela coisa de Romeu e Julieta, como a gente acabou de ouvir aí no Ateneu, sobre o livro Ateneu. Ele criticava a sociedade do século XIX. Ou seja, se fosse no Romeu e Julieta, isso não aconteceria. Ok, agora um pouco da história do livro. Ele é narrada por Sérgio, que já adulto em primeira pessoa, de forma não linear, ou seja, ele ia e voltava no tempo em relação a qualquer outra tipo de coisa. O livro se inicia com os primeiros contatos de Sérgio com o Ateneu, que no caso era o colégio internato no caso. E que seu pai se matricula. Ainda mesmo antes de passar pela entrevista de demissão do colégio rígido, mais aparentemente afável, do diretor do estabelecimento Aristarco. A entrada do Sérgio Ateneu representa para o próprio a passagem para a maturidade, por conta dos seus afastamentos dos seus pais, sobretudo dos carinhos e da proteção materna. Antes disso, cursará apenas algumas aulas num externo familiar e tiveras aulas com um preceptor. Tem outras obras que têm relação com o Ateneu, que também isso a gente vai deixar para daqui a alguns minutos a gente conversa mais sobre isso aí.
Então, vou falar mais sobre o livro. É isso. Mais sobre o livro, sobre o contexto, sobre o autor aí, sobre o Raul Pompeia. Raul Pompeia nasceu em 1863 em Angra dos Reis e, ainda quando criança, mudou-se para a cidade de Rio de Janeiro. Ingressou no internato Colégio Ambílio e terminou seus estudos secundários no Colégio Pedro II. Formou-se em Direito e foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional. Foi demitido do cargo em 1895 por desacato à presidência da República. No mesmo ano, suicidou-se na frente de sua mãe. Além de romances, escreveu também como Microscópios de 1881 e poemas como Canções Sem Metro, de 1900. Esse livro teve importância, apesar de muitos estudiosos questionarem a obra atualmente, é enquadrada no movimento do realismo. É uma das obras mais importantes do movimento, que se destaca pelas suas singularidades. Dentre elas, a presença de um narrador que se possui emoções guardadas e expressa através de uma descrição memorialista, ou seja, é como se você estivesse lendo o seu diário quando você tinha 10 anos, você está lendo ele agora com 30, 40 anos, você vai ter aquela lembrança e como se você fosse escrever um livro sobre isso, é a mesma coisa que estava acontecendo no livro. No século XIX, foi marcado pela falsa estruturação do sistema educacional brasileiro, principalmente dos colégios internos frequentados pelos filhos da elite. Internatos onde a educação era impregnada de modelos severos e regimes autoritários, onde a educação moral rígida vem como base final da escola. No caso, esse era o período histórico em que vivia o livro. Bem, agora uma pequena análise sobre a obra. O narrador da obra, o Ateneu, é um narrador adulto, que, se sendo personagem quando criança, passou os 2 anos da sua infância no internato, aproximando-se da história pessoal da vida do seu autor, Raul Pompeia. Podemos afirmar que essa obra possui traços de pessoalidade do autor e identificação, no caso do Raul Pompeia. Ao narrar os fatos passados enquanto adulto, o narrador é emotivo e, através de suas memórias, expressa percepções e análises sobre os personagens de sua ruim estadia no internato. Há um distanciamento de idade onde os sentimentos adultos muitas vezes se confundem com a segurança da criança, porém há valores e críticas da sociedade que são provenientes de percepções de um adulto. A descrição que acompanha o narrador é a descrição permeada de críticas à sociedade e ao modelo de internato existente no século XIX. Ou seja, é basicamente uma crítica da mente de vida do autor. Ele deu a opinião dele como um vivido e também colocou um pouco de ficção nisso daí, entendeu? Colocando ele e um personagem também. Tem uma novela em relação a obras relacionadas ao Ateneu. Tem uma novela chamada Memórias de Amor, que foi exibida em 1979 com 82 capítulos, nos horários das 18 horas, na Rede Globo, substituindo a sucessora. Substituindo a novela. Ela foi escrita por Wilson Guiar Filho, baseada no romance Ateneu, de Raul Pompeia, com direção... E também tem uma música chamada Ateneu, do Milton Nascimento. Essa daí foi as únicas obras que eu consegui ter uma relação entre elas. Muito obrigado. Essa daí foi a minha parte. Espero que você que está assistindo tenha gostado. Se não gostou... essa foi a minha parte. Espero que você tenha gostado. E agora eu passo a palavra para os meus próximos companheiros que vêm logo após de mim. Provavelmente tenho coisas muito interessantes para falar para você aí. Muito obrigado. Pompeia, publicada em 1888. O Ateneu narra o percurso de Sérgio pelo Colégio Interno Ateneu, localizado no bairro Rio Comprido, no Rio de Janeiro. No começo da história, o pai de Sérgio leva de encontro a um novo ambiente, onde irá encontrar novas pessoas de diferentes aspectos e até então imatura nas suas ações. E Sérgio deve encontrar um mundo onde afirmava seu pai.
uma típica cena de paternidade da época. O pai anseia em ver seu filho pródigo no futuro promissor, procura um internato para o enquadrar nas cobranças de um mundo exigente e esmagador. Em uma das cenas, o seu pai dizia: "Coragem, filho, vamos à luta." Ao entrar na sala, o narrador descreve a primeira impressão dos alunos e o orienta o professor para que Sérgio se sente. E ele senta ao lado do bom aluno rebelo, com quem teve seu primeiro contato. Ao ser apresentado à turma, chamado à frente pelo professor, Sérgio acaba sofrendo um pequeno desmaio e é retirado da sala. E ali passa a caminhar pelo pátio e fazer observações, olhar os alunos, o espaço, a disciplina do colégio. E nisso ele volta para a sala e vai para a aula de natação. E durante a aula, Sérgio acaba se afogando. E Sanches o salva. E lhe diz: "Ufa, se não fosse você." E começa então ali uma bela amizade entre os dois. Eles costumavam fazer tudo junto, até porque Sérgio só tinha Sanches como amigo no momento. E Sérgio passa a fazer as suas lições com ele, mas como eles viviam juntos, Sérgio vê um envolvimento mais íntimo entre os dois. E os dois acabam brigando, porque Sérgio era de uma família rígida e conservadora. E nisso Sérgio começa a tirar notas baixas e o diretor expõe sua turma. E ele acaba ficando muito triste e constrangido. Então Sérgio se aproxima de um colega, Barreto, um amigo cristão, que ensina os caminhos religiosos. E nessas conversas sobre Deus, temor a ele, Sérgio é influenciado por seu amigo e começa a rezar e fazer jejum. Mas mesmo assim tira a nota baixa, e aí ele põe a culpa em Deus e se revolta. E nisso Sérgio se afasta de Barreto e não consegue mais tirar notas altas. E nisso ele conhece Bento, um amigo que ajudou ele a... Puta merda, mano. E nisso Sérgio conhece Bento. Ali começava uma bela amizade, uma verdadeira amizade, inseparáveis. Chega as férias e Bento vai visitar Sérgio, mas parece que alguma coisa mudou. Sérgio já não era mesmo. A distância acaba separando os dois, porque ele não queria que acontecesse a mesma coisa que tinha acontecido com Sanches. Em certas partes do texto, o autor deixa bem claro que Sérgio era um tanto como homossexual, mas por vir de uma família rígida ele não expõe a isso. E depois disso, um aluno recém-chegado à turma, à escola, põe fogo na escola e todos os alunos se separam, inclusive Sérgio. O meu conselho para aquelas pessoas que não costumam falar do que idade reprimi-las ou sofrer julgamento, que não deixem isso influenciar, porque temos que mudar o conceito de tudo. Não devemos mais nos calar. Deixe aquelas pessoas que fazem bullying nos influenciarem. Então eu vim falar um pouco sobre o livro O Ateneu, de Raul Pompeia. Esse livro ele se encaixa no realismo-naturalismo e ele foi escrito no final do século XIX, no ano de 1888. E ele conta a história de Sérgio, um menino de 11 anos que foi colocado pelos seus pais num colégio interno. E esse colégio era do bairro Rio Pequeno, na cidade do Rio de Janeiro. E esse colégio interno era só para meninos. E o livro conta a história do Sérgio e que quando ele entrou nesse colégio, ele ficou 2 anos, dos 11 aos 13. E ao longo do livro ele tem cerca de 20 amigos por aí, para mais. E só que apesar de ele ter esses amigos,
a maioria das relações com esses amigos eram de interesse. E a maioria desses interesses eram interesses sexuais, porque nesses colégios internos era composto só por meninos, homens. Então, dos 11 aos 13, eles estavam tendo libidos, né, que é tipo descobrindo tal, eles mesmos e tendo interesses sexuais. E como só era composto de meninos, isso foi meio que uma coisa homossexual que o livro conta. E no livro também diz um pouco que o comportamento do Sérgio foi muito de com quem ele andava, com seus amigos e tal, tudo mais. E até o autor ressalta um trecho bem conhecido, né? Uma fala bem conhecida, diga com quem tu andas que eu direis com quem tu és. E no livro também conta que uma dessas relações que ele teve de amizade foi com um bibliotecário. E o bibliotecário se chamava Bento Alves. E até no livro tem um trecho de uma relação entre os dois, aqui uma fala, vou ler aqui para vocês. Na biblioteca, Bento Alves acolhia-me às obras. Imaginava as que poderiam interessar e propunha, comprar e comprava, e oferecia. A amizade do Bento Alves por mim e a que nutri por ele me faz pensar que, mesmo sem caráter de abatimento que tanto indignava o Rabelo, certa efeminação por existir, conto que tanto indignava o Rabelo, certa efeminação por existir, como o período de constituição mortal, instituiu-me femininamente, porque era grande, forte, bravo, porque me podia valer e me respeitava, quase tímido, como se não tivesse interesse de ser amigo. Então, no livro, o narrador, quando fala essa memória do bibliotecário, ele estimula, mostra uma parte meio homossexual do livro, né? Que aqui, ó, diz aqui, ó, eu o estimei femininamente, percebendo assim que tem uma projeção de homossexualidade colocada nesse livro. Ele colocou no livro um trecho escrito assim, eu o estimei femininamente, que diz tipo uma relação entre os dois, como se um deles fosse mais feminino, como se tivesse tipo um tom de homossexualidade no livro, que era a relação entre o bibliotecário e o Sérgio, que é o principal do livro. E entre essas relações de interesse e tal, ele conheceu no final do livro o Egbert, o nome desse rapaz. E esse rapaz teve uma relação de amizade com o Sérgio, só que não tinha interesse da parte do Egbert. E por não ter interesse da parte do Egbert, no final do livro, o Sérgio se apaixona pelo Egbert, por o Egbert ter uma relação com ele sem ter interesse, como diferente dos demais alunos e tudo mais do que o livro conta, que tinha um interesse por ele e entre os interesses sexuais, por só haver meninos no colégio. E por o Egbert se interessar por eles não só por meios sexuais, tipo, se interessar por ele, por gostar dele, e ele, no final do livro, ele cria uma paixão pelo Egbert. Uma relação de amor entre os dois. E é isso. Daí agora eu vou falar um pouco do que eu achei do livro. Eu achei o livro diferente, tudo mais, por contar histórias que, tipo, não era muito aceito na sociedade da época, como o homossexualismo não era muito aceito. Diferente de outros livros que era bem difícil encontrar livro falando disso, homossexualidade e tudo mais, que era uma coisa meio escandalizada na sociedade e tudo mais, Agora já, diferentemente de antigamente, já é mais aceito, mas a época do livro não era tão aceita assim. E é isso, achei o livro diferente dos demais por contar um pouco da realidade que não era muito aceita na sociedade da época. Que eles viviam
era bem difícil, entendeu? E então esse internato foi a solução pro pai dele, na visão do pai dele. E eu achei legal o livro, porque o Sérgio ele quis passar a visão da vida dele, né, pros jovens, pros jovens, pros jovens não desistir fácil das coisas, onde for persistir pra ser alguém, entendeu? Pra conseguir ingressar num futuro melhor, pra conseguir um futuro melhor, pra conseguir ser alguém na vida, entendeu? Eu, na minha opinião, eu gostei bastante do livro. Eu achei que o Sérgio ele fez certo de falar um pouco da vida dele no internato, né? Porque isso pode servir de lição para muitos jovens, muitas pessoas, porque tem bastante gente que sofre e não tem tipo um apoio, assim, entendeu? Uma palavra amiga, assim, pra ouvir, né? Pra conseguir persistir, prosseguir no caminho, entendeu? Porque Sérgio, mesmo sofrendo, mesmo com um diretor chato, um diretor carrasco, um diretor moralista, um diretor que era chato, só pelo que ele diz, o diretor era chato. Ele conseguiu ser alguém na vida. Hoje tá contando a história dele num livro, tá ligado? E isso é muito bom, porque ele pode ajudar várias pessoas com o livro, entendeu? Contando a história dele, porque... Então, pelo que eu li o livro, Sérgio disse que ele foi muito cedo pro internato. Ele disse que lá o diretor de lá era muito carrasco, muito moralista, pensava muito nos bens material. E ele sofreu bastante no internato, né? Porque esse diretor era muito carrasco e as pessoas sofrem, né? E antes dele ir pro internato, o pai dele quis colocar ele nesse internato pra ele conseguir um futuro mais promissor, um futuro melhor, entendeu? Pra ele conseguir ser alguém, pra que ele conseguisse ser alguém no futuro, entendeu? E tipo, lá dentro o Sérgio sofreu, porque ele entrou lá, ele conheceu novas pessoas, tipo, ele entrou num novo mundo, entendeu? Ele conheceu um novo mundo, como dizia o pai dele. Conheceu novas pessoas mais imaturas, pessoas que não tinham o mesmo raciocínio que ele, entendeu? O mesmo pensamento. E ele foi seguindo o caminho dele, ele conseguiu, ele persistiu e conseguiu, entendeu? Mesmo sofrendo, mesmo no internato, né? Porque quem gosta de ficar no internato? E por obediência ao pai dele também, ele foi pra esse internato, né? Porque o pai dele queria que ele estivesse no internato também, né? Mesmo sofrendo, mesmo com sofrimento, conhecendo as pessoas novas, pessoas mais imaturas, ele persistiu no caminho dele, persistiu no caminho reto e conseguiu ser alguém, entendeu? Ele foi uma pessoa que não largou, tipo, na primeira prova que ele teve, entendeu? Ele parou, desistiu, falou não vou mais ir. O pai dele disse pra ele foi por obediência ao pai dele. Eu achei, tipo, assim, meio estranho, entendeu? O pai dele queria colocar ele num internato, mas pela época que eles viviam, eu até que entendo, entendeu? Pelo século que eles viviam, tudo. Eu entendo o pai dele, tudo, por querer um futuro melhor pro filho, porque todo pai quer um futuro melhor pro filho, entendeu? E eu acho que o Sérgio, ele cumpriu esse papel, né? Ele fez a parte dele, mesmo num internato, né? Onde, tipo, levava lição de moral, xingavam ele, com certeza. Ele conseguiu ser o exemplo, entendeu? Hoje ele é exemplo pra muitos. E isso serve como exemplo pra muitas pessoas, como lição pra muitas pessoas. E é isso, eu gostei bastante do livro, eu achei legal a história dele e acho que pode servir de lição pra muitos jovens, muitas pessoas no país, não só no país, vai que migre, né? Mas eu achei bastante legal. Isso aí, valeu.